pessoas, vamos citar aqui, pessoas com diagnóstico de câncer terminal, né? Alguma coisa assim. A pessoa, às vezes, dá uma reviravolta na vida dela, assim. Ela sai de um extremo ao outro, né? Na vida. Tipo assim, era uma pessoa completamente, vamos colocar aqui, uma pessoa completamente sedentária, não cuidava dela, não olhava para ela, era uma pessoa que, sei lá, cuidava dos outros, mas não olhava para ela. E quando tem esses diagnósticos, a gente vê muito, não são casos isolados. Eu, pelo menos, já vi muitos casos, existem filmes também com histórias assim, de pessoas que recebem um diagnóstico, acontece normalmente diagnóstico. E aí ela sai de um extremo ao outro, vira atleta, se alimenta bem, se cuida, corta o cabelo, cuida do corpo, de tudo, assim, alma, corpo e espírito, né? Então, tem gente que chega a falar assim, não, a melhor coisa do mundo que me aconteceu foi essa doença. Exatamente. E aí, em alguns casos, as pessoas até, tipo assim, tem um diagnóstico, você vai viver, sei lá, 6 meses, e a pessoa vive ali muito mais, vive uma vida, assim, realmente transformadora. Saiu ali do fosso com uma doença e veio para cá, para a vida, com luz, com tudo. Sim, e tem pessoas que continuam com a doença, sei lá, uma doença que realmente não tem cura, mas a pessoa tem uma vida invejável de outros pontos de vista, porque a pessoa se transformou mesmo. Exatamente. E o que aconteceu? De fato, o que aconteceu? A pessoa, digamos, era sedentária, não fazia exercício, comia porcamente mal, enfim, tinha vida sedentária ao extremo, e do nada ela vai para o extremo oposto. O diagnóstico, literalmente, às vezes demorou o quê? A gente estava falando de tempo, né? Quanto tempo levou para a pessoa gerar essa mudança? Às vezes a consulta tem médico que atende a gente em 5 minutos, né? Dá até raiva. Você fala, beleza, não, como é que fala? Nem te olha direito, já te dá o diagnóstico. Isso, virose. Tá com virose. Às vezes, ali no diagnóstico de 10 minutos, o médico falou, você está com tal doença e a sua expectativa de vida é mais 1 ano e meio. Pronto. Em 5 minutos, 10 minutos, a vida da pessoa mudou. Porque houve ali alguma coisa, um forte impacto emocional, e a pessoa, a partir daquele ponto, começou a agir completamente diferente. Quer ver uma outra situação que gera um forte impacto emocional e a pessoa muda de vida do nada? Ser pai. Às vezes era aquela pessoa que tinha a vida toda, sei lá, desorganizada, ou que não levava nada a sério. Aquele cara da família que o pessoal fala, esse aí não vai dar em nada. Coitado, esse aí não vai ter futuro não, vai viver na aba dos pais para sempre. Do nada, esse cara recebe a notícia que vai ser pai. A namorada engravidou e tal. Já viu isso? O cara... Do nada, de repente, mudou da água para o vinho, agora está trabalhando, se esforçando, crescendo, estudando, correndo atrás, indo, fazendo e acontecendo. Uma notícia. Um forte impacto. Que gerou um forte impacto emocional, e aí isso gira a cabeça da pessoa ao avesso, e aí dali para frente ela virou outra. Né? Tem gente que não, que recebe uma notícia dessa e continua. Às vezes fica até pior. Fica até pior. Mas tem esses exemplos, né? E aí, quanto tempo levou para a pessoa que recebeu uma notícia de câncer ou de uma doença muito forte, uma doença terrível, e a pessoa mudou de vida? Ou para aquela pessoa que, por causa de uma frase que a filha falou, parou de fumar? Ou por causa que a namorada chegou e falou, tô grávida, e o cara transformou a vida dele. Ou a própria mulher também, né? Recebeu a notícia de que está grávida. É mais do que homem. Normalmente mulher, mas nós somos diferenciadas mesmo. Tende a ser mais do que homem. Assim, a transformação na cabeça da mulher se você fizer uma ressonância magnética antes e depois dela ser mãe, você vai conseguir ver mesmo assim diferenças no cérebro. Nós somos diferenciadas mesmo. Eu concordo, por isso que eu gosto de mulher. Anderson, então, tanto para acabar com uma fobia quanto para ela ser criada, é rápido, é uma coisa rápida. Não é uma coisa assim que vai demorar uma eternidade. A pessoa vai falar assim, eu queria muito acabar com a minha fobia, mas, nossa, vai demorar demais. Dá até preguiça, deixa pra lá. Por isso que às vezes as pessoas... Talvez por isso que muitas vezes as pessoas deixam pra lá, né? Sim. Não vou resolver isso aqui agora, não. Tô sem tempo. Deixa para depois. Deixa para depois. E aí vai acumulando poeira. E é rápido. Por quê?
Às vezes as pessoas tentam imitar lá, não, o cara tacou o cigarro no chão, pisou em cima e parou de fumar. Eu vou lá e faço igual e não dá certo. Ou a pessoa recebeu lá um diagnóstico que vai morrer e mudou de vida. Teve outro que recebeu o diagnóstico igualzinho e não mudou nada. Morreu foi antes, fez foi piorar. O cara lá que recebeu a notícia que vai ser pai e fez foi piorar. Continuou mais desleixado ainda. Quando a gente vai olhar esses casos de sucesso, que a pessoa sofreu um forte impacto emocional e mudou de vida, e aí você coloca uma lupa ali e vai estudar isso, aí você consegue ver padrões. Padrões de transformação de vida. E aí quando você identifica esses padrões, o que foi que realmente aconteceu com aquele cara que parou de fumar? O que foi que realmente aconteceu com aquela mulher que parou de fumar? O que foi que aconteceu realmente com aquela pessoa que recebeu uma notícia de uma doença e mudou de vida? O que foi que aconteceu na cabeça daquele cara que era totalmente largado, desleixado, e depois que descobriu que ia ser pai, a vida dele mudou? Padrões. Todos esses eventos, todas essas coisas deixam pistas. Pistas desses padrões neurológicos. E foi estudando esses padrões que a gente chegou a um método tão refinado para acabar com a fobia. E se você soubesse o segredo do que aconteceu na cabeça daquele cara para ele mudar de vida? Se você soubesse o segredo do que aconteceu na cabeça daquela mulher para ela mudar de vida? É isso. É isso que o método... E assim, centenas de... Isso é um acumulado não só de uma, duas ou três pessoas. Isso foi um conhecimento passado e repassado e refinado porque tem gente que fala assim, a programação neurolinguística foi criada por Richard Bandler e John Grinder. Mas vai ver a fonte que eles dois beberam. Por exemplo, John Grinder era um linguista, tinha trabalhado na CIA, investigador, e ao mesmo tempo era um perito em linguística. Por exemplo, nas investigações ele tinha técnica de linguística para saber se a pessoa estava mentindo ou não. Para um investigador isso era ótimo, né? Sim, então, por exemplo, ele já vinha com uma bagagem da linguística, né? Outras fontes que eles beberam por exemplo, qualquer dia eu conto mais sobre essas histórias, mas assim, aí você vai vendo as origens, esses processos geralmente passavam por isso. Entender pessoas que obtêm resultado. Caramba, o que essa pessoa fez de diferente e que eu não consigo? Por que essa pessoa consegue e essa não consegue? Deixa eu estudar os dois, inclusive. Sim. O que esse aqui está fazendo que dá errado e o que esse aqui está fazendo que dá certo? Estudando esses padrões, e aí assim, sempre deixa pistas, isso que é a beleza da coisa, sempre que uma pessoa obtém um resultado impactante, esse resultado deixa pistas. O que foi que aconteceu na cabeça? Estudando essas pistas, estudando esses padrões neurológicos, é que esse método foi sendo construído. Entendi. Então não é mérito de uma só pessoa que inventei a cura da fobia. Não, isso foi sendo construído ao longo dos anos por várias pessoas. Tem muita gente que arroga é o pai da criança, né? Mas essa criança tem vários pais e várias mães, inclusive algumas mulheres de destaque, por exemplo, uma que eu gosto de citar muito, a Leslie Cameron Bandler. Tem um livro dela, por exemplo, chama O Refém Emocional. Parte das estruturas dessa técnica que você vai encontrar lá nesse livro. É um ótimo livro, recomendo para todo mundo. Então, tomem nota. Tomem nota. O Refém Emocional de Leslie Cameron Bandler. Muito, muito, muito bom. Estruturas, se eu pudesse resumir, é isso. E aí a gente vai lá, conhece as estruturas do sucesso, sucesso no que diz respeito à mudança de padrões. Essas pessoas aqui mudaram seus padrões com muito sucesso. Beleza. A gente pega esses padrões, ensina para outras pessoas como acionar esses recursos, porque é um recurso que todo mundo tem, e aí uma fobia acaba, às vezes, em 2 horas, 1 hora. Já vi pessoas acabarem com fobia em meia hora. Então, o tempo não é um limitante.